Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje estaremos iniciando um novo livro e o capítulo 13 de Êxodo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos. Damos a ti toda a honra e toda a glória nesta manhã. E clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia, para que o Senhor nos cubra com o teu sangue, nos guarde de toda retaliação, de todo contra-ataque do adversário. Estaremos fazendo esse livro, estaremos profetizando a tua palavra e crendo na tua misericórdia sobre nós, Pai. Nos cobre com teu sangue, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Pai, a ir adiante de acordo com aquilo que está proposto no teu coração para nós. Guarda nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, aquilo que nos pertence, Pai, no âmbito material também. Abre-nos as portas, abre-nos o entendimento, nos dá sabedoria, inteligência e ousadia, Pai, para colocarmos as coisas em andamento. Em nome de Jesus, que saiamos de todo o ambiente de letargia, de paralisia, de bloqueios, mas que avancemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo nós falamos um pouquinho a respeito no culto, a respeito dessa parte de letargia, de morosidade, e eu tenho percebido que muitas vezes nós estamos enroscados por causa disso, porque não tomamos uma atitude em cima daquilo que já é óbvio, em cima daquilo que já nós percebemos que não deu certo, que não é aquilo, que não é daquela forma, e nós então não tomamos uma atitude rápida contra aquilo. Porque além de nós estarmos com um problema, nós estamos debaixo de um encantamento. Então nós precisamos começar a orar para que esse tipo de resistência das trevas, aonde nós enxergamos que não está bom, mas ao mesmo tempo não fazemos nada para mudar esse ambiente, ele tem que cair por terra das nossas vidas. Porque é deveras estranho nós identificarmos que não estamos bem, que não está bom aqui ou ali e continuarmos a fazer a mesma coisa da mesma maneira. Então isso só pode ser algo espiritual, alguma coisa que está nos bloqueando espiritualmente para que não rompamos com essas adversidades e entremos em lugares diferentes e saiamos realmente dessas atmosferas que nos prendem. Então, nós precisamos fazer aí uma leitura meio que rápida da nossa vida para que entendamos por que estou tão moroso para sair disso, por que estou tão entregue a essa situação, mesmo vendo que isso aqui não está bom para mim, mesmo vendo que está doendo, mesmo vendo que está fora do propósito, o que acontece, o que nos bloqueia. Então, nós vamos precisar dar um passinho para trás aí e descobrir que tipo de regência tem nos prendido, aonde nós demos legalidade, aonde nossos antepassados, tudo aquilo que nós temos ensinado, o arrependimento, porque nós precisamos romper em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para Êxodo capítulo 13. Da minha parte, ficou só o versículo 17, depois vai ser com a pastora, mas eu vi aqui: Eis que endureceria o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado. Não, não é aqui não, irmão. Desculpa. 13, 17. Cadê o negócio aqui? Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então, isso aqui é algo muito é, sério, porque assim, de repente nós estamos num lugar de maior dificuldade pela dureza do nosso ser, a resistência do nosso entendimento, do coração, de realmente nos entregarmos aquilo que é do Senhor. Porque aqui Deus está falando, eu vou levá-los por um caminho mais complicado, mais difícil, porque senão quando eles perceberem a guerra e eles tiverem a oportunidade de voltar, eles vão voltar. Mas eles iriam voltar para onde? Eles iriam voltar para a escravidão, eles iriam voltar para uma terra totalmente que iria escravizá-los de novo, que iria explorá-los, ia ser muito pior, porque agora teria um monte de coisa para reconstruir, teria um monte de coisa para fazer, porque a terra estava devastada pelas pragas, pela manifestação de Deus contra aquele povo, e eles, mesmo assim, Deus está falando: se vocês tiverem oportunidade, vocês vão voltar. Se for uma coisa, vocês vão preferir a escravidão do que a guerra. Então, voltando um pouquinho no começo, dá mais ou menos na mesma. Nós ficamos muitas vezes voltando para a escravidão
porque não entramos na guerra para romper a letargia ou isso que está nos atacando. E Deus, então, tem permitido que fiquemos em alguns lugares onde não tem retorno. Você vai ter que enfrentar esse mar, você vai ter que enfrentar essa dificuldade, isso aí é para você passar, não adianta. Fala, eu vou voltar, você não tem para onde voltar. Ah, eu vou parar, não tem como parar. Agora, ou você vai enfrentar esse mar, ele vai se abrir para você passar, ou você vai morrer, porque o adversário está chegando. Então, agora é hora de nós rompermos, avançarmos, porque o próprio Deus nos colocou numa situação onde nós não temos essa opção de retornar para a escravidão. Porque olha a dureza do coração do homem, olha a nossa dureza de coração. Preferirmos ser escravos do que enfrentarmos a guerra, porque somos preguiçosos espiritualmente. Depois no livro nós vamos ver exatamente isso, que a palavra, que as coisas que nós precisamos aplicar, elas vão requerer uma disposição e uma disponibilidade, porque nós não entendemos muitas vezes que nós estamos na guerra. Falamos muito de guerra, mas queremos o conforto, e a palavra de Deus, ela não tem um lugar confortável para nós, no sentido assim, de oba-oba, de falar assim, ah, vai ser, não, é guerra. Então nós temos que entender isso, é guerra, é guerra. E Deus, então Deus está falando, eu coloquei vocês num ambiente de guerra, porque se vocês tiverem oportunidade de voltar, apesar da escravidão, vocês voltam. Então, em nome de Jesus, que nós nos posicionemos para que nós rompamos logo aí com os nossos limites e cheguemos àquilo que Deus tem nos prometido, para que não fiquemos aí enroscados no meio do caminho, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, agora, Shalom, em nome de shalom, Deus Jesus. abençoe, em nome de Jesus. Então, aqui o que Deus falou comigo, ele falou a respeito muito de criar memórias, não é? Então, a parte aqui, o título em negrito é a consagração dos primogênitos. Então, do 1 ao 10, nós vamos ver isso. Ao 10, nós vamos ver Deus falando, olha, faça isso com um objetivo. Qual o objetivo? No versículo 9, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos. Então, o Senhor está falando, olha, nas tuas mãos tenha tipo assim, uma bandeja de alimento daquilo que eu fiz da tua vida. E na sua mente tenha firme a memória de que eu sou o Senhor, pois que com mão forte tirei do Egito. Olha lá, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Então, o Senhor está falando, se eu conseguir marcar vocês com os meus feitos, vocês não vão se desviar de mim. Se vocês aprenderem que o meu caminho é caminho de libertação, é caminho de rompimento, é caminho de provisão, é caminho de santificação, onde vocês não vão tocar o levedado, onde vocês vão se apartar daquilo que pode um pouquinho só estragar tudo. Então, vocês estarão diante de mim, guardando a minha lei e falando depois com a boca de vocês. E haverá de geração em geração. Não é? Tem um salmo que fala, e teu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o céu durar. Então, olha que coisa tremenda, e teu nome se irá propagando. E quem vai propagar o nome do Senhor de geração em geração? Nós, através dos memoriais. E Cristo anulou isso? Não, Cristo falou, lembre daquilo que é o sem fermento. Ele deixa uma doutrina a respeito do fermento no Novo Testamento. Cristo deixa uma doutrina para nós em relação à Páscoa do Senhor, ao primogênito de Deus. Então, se nós pegarmos o Novo Testamento e lançarmos luz no Velho, nós vamos ver quanto nós podemos governar através daquilo que Deus deixou de princípios, mandamentos e estatutos no Velho Testamento. De maneira nenhuma, o Senhor Jesus, no seu sacrifício, anulou o Velho Testamento. Muito pelo contrário, ele trouxe luz ao Velho Testamento, para que a gente possa aplicar na sombra, que é o Velho Testamento, a realidade que Cristo conquistou. Então, nós saímos de todo o argumento que diz que estamos judaizando, que estamos gastando tempo voltando às leis. Não, não é isso que estamos fazendo. O que Jesus fez de anular não, a palavra certa é cumprir para sempre, foi a morte substitutiva na cruz, o derramar do sangue, o sacrifício de animais. Cristo exterminou com isso no sentido de cumprir. Mas agora, lançando luz naquilo que Cristo fez, nós vamos ver Cristo em cada uma dessas festas ou dos tempos de Deus, dos tempos eternos de Deus. Amém? Aí, no versículo do 11 ao 14, mais uma vez,
sinal em memória da mão forte do Senhor, o resgate do primogênito. Então, há uma substituição. Aí depois, no 17 ao 18, o Senhor fala, como exército, mas com prudência do comandante, que foi o que o pastor Alexandre falou. E observe sempre que o Senhor está falando, o Senhor os arregimentou, é palavra que está falando a respeito de exército, não é? Está falando a respeito de uma tropa, no 12:51 do capítulo passado, capítulo 12, no 51, o Senhor olha e fala assim, ó, segundo as suas turmas, ele retirou o povo do Egito, ou seja, ele já estava organizando um exército para sair da presença de Faraó. Então, Deus nos olha dessa maneira também, como filhos, como nação e como exército. Precisamos tomar posição para sairmos dos lugares de cativeiro. É uma saída difícil, é uma saída que temos que enfrentar justamente coisas que nós não queremos, porque essa manifestação de mandar a gente por um caminho que aparentemente, como o pastor Alexandre falou, era mais perto, mas ele não pôde permitir, porque haveria no nosso coração a cobiça de voltar, não é? Então, nós precisamos entender que as estratégias de Deus normalmente nos deixarão desconfortáveis. Hoje, antes de vir para a aula, o pastor Alexandre ele tem assim uma manifestação de ficar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e um dos hinos que ele trouxe é Você me leva ao deserto para falar de amor. Então, nós precisamos entender isso. O Senhor, às vezes, ele permite que passemos por situações difíceis, ou, no caso, desérticas, áridas, secas, para poder mostrar o seu amor. Amém? Então, tudo isso aqui é cuidado de Deus. E, por fim, o versículo 21, nós vemos que o Senhor falando, o Senhor ia diante dele durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que Deus está falando aqui? Ele está falando da presença eterna dele, dia após dia e de noite. Eu estou com vocês, eu sou o Deus chamado, eu estou presente aí. Eu sou o Deus Emanuel, eu estou presente com vocês. Ele está no meio de nós. Então, que isso fique guardado no nosso coração. Então, ele ofusca a luz do sol para ele mesmo ser o dia sobre a nossa vida. E ele tira a escuridão das trevas para ele mesmo ser a luz da nossa vida. Eu sou a luz do mundo, certo? Então, vamos ficar com essa manifestação. Deus está cuidando de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa é a minha parte. E agora nós vamos para o livro. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O livro, não sei se você já, em nome de Jesus, que tem alguém que tem esse livro para tirar foto aí, que além de tudo, esse livro que está meio desmanchando na minha mão, então que o Senhor te abençoe, que você arrume um livro, tire a foto e coloca no grupo. Mas se ninguém aparecer, eu vou fazer isso aí. Amém? Mas hoje nós vamos, nessa introdução, ele está falando a respeito de orações e a confissão da palavra, né? Que são armas poderosas. Então, nós temos falado sobre isso, nós temos ensinado sobre isso, temos procurado aplicar isso, temos um estudo lá de intercessão profética com 30 ensinamentos que vão, se você se interessar por isso, depois você nos procure aí que a gente manda a playlist para você, que é justamente essa Sim. linha de raciocínio que a pastora Fátima, nessa parte dela de intercessão, ela sempre procurou fazer. Se você ouvir as orações dela, ela trabalha desde sempre dessa forma, orando a palavra, orando algo que tenha realmente uma consistência espiritual na Bíblia para poder fazer com que aquilo aconteça. Sim. Então, aí depois, nós juntos, aí vem aliada aí uma palavra de repente revelada, uma palavra profética que vem da minha parte, junto com a intercessão, aí faz esse ajuntamento. Mas independente de mim, o estilo de oração dela, ela já ora, é dessa forma que ela trabalha, e é o que esse irmão tem ensinado aqui nesse livro. Então, orar confessando a palavra. Por quê? Porque a palavra, nós vamos ver no próximo capítulo agora do Êxodo 14, o que acontece ali para que o povo pudesse passar. Ali se fez um caminho, né? Depois nós vamos falar a respeito do caminho, quem era esse caminho, o que aconteceu, tal. Nós já temos falado isso algumas vezes, mas nós vamos falar a respeito disso daí. Mas, na verdade, esse caminho, ele
ele é da Bíblia do começo ao fim. Sim. Porque Jesus, ele é do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, ele é o Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as vezes, todas as orações, se nós colocarmos a palavra, nós estaremos orando esse caminho, nós estaremos colocando Jesus para funcionar. Então, é basicamente isso, a introdução, que ele tem falado, olha, ore e confesse a palavra, confie no poder da palavra na tua oração, faça essa guerra. Porque estava falando ali, nós como filhos, nós como nação e nós como guerreiros. Como filhos, é fácil a gente aceitar. Porque o filho, nós temos o que de entendimento de filho? O filho é suprido, guardado pelo pai, protegido. Quando você não é órfão, quando você não é ferido com paternidade, e você tem um entendimento de quem é o pai, do que o pai faz para você, como Deus, então você fica, nós aceitamos rápido essa manifestação. Sim. Ah, sou filho. Por quê? Vou abrir a geladeira, meu Danone está lá. Na hora do almoço, meu bife acebolado está ali. Minha mãe lavou minha roupa, meu pai foi trabalhar, trouxe. Então, é fácil aceitarmos a filiação, porque nos leva para um entendimento de conforto, Sim. de suprir, de estar suprido, de estar cuidado, de ser amado. Aí nós vamos para a nação. Para a nação também, nós entramos mais ou menos nessa situação, nós pensamos assim, bom, nação, eu tenho um governante, então ele tem a obrigação de cuidar de mim. Agora, quando você é convocado para a guerra dentro da nação e da filiação que você tem, é aí que nós enroscamos muitas vezes e tem o perigo de nós voltarmos para trás para a escravidão, porque aí nós não queremos pôr a mão na massa, aí nós não queremos guerrear. E é disso que Deus está falando na palavra e é isso que Deus está falando no livro. Você precisa entender que você é filho, que você é uma nação, que eu sou o teu pai, que eu sou o teu Deus, mas que eu sou o Senhor da guerra. E você vai precisar guerrear. Você vai precisar colocar a tua vida para funcionar como guerreiro. Não é só ficar lá entrando em casa naquela confiança que as coisas estão tudo em ordem porque o papai fez para você. Mas é falar assim, o papai precisa que eu vá para a guerra e eu vou para a guerra. Porque o maior exemplo disso, o nosso próprio Cristo. Ele estava tranquilo. Qual o problema que Jesus tinha como filho? Qual o problema que Jesus tinha como pertencer à nação do céu? Mas se estabeleceu um problema quando o pai falou para ele assim: você vai precisar ir para a guerra. Mas que guerra que eu vou? Você vai para a guerra de resgatar a humanidade, porque eles caíram. Sim. E o pai tem um plano. E eu vou ter que permitir que você morra. E você vai ter que se entregar à morte. Mas depois você vai ressuscitar e volta para casa, volta a ser filho. Mas você vai ser guerreiro por um tempo, não vai deixar de ser filho. E nem vai deixar de estar debaixo de uma nação. O fato de estarmos na guerra, muito pelo contrário, nós estamos na guerra porque nós somos filhos e pertencemos a uma nação celestial. Sim. E é por isso que nós temos que ir para a guerra, porque o pensamento de Deus, a linha de raciocínio de Deus, ela é de guerra, porque ele sabe que os princípios espirituais são pautados em guerra. São pautados nas coisas de ataque e de defesa. Sim. Não tem outra coisa para a gente fazer dentro da palavra. Se você for ver lá com a Deus, até quando desafia Satanás lá, mexe com Satanás, insulta Satanás a respeito de Jó, todas as coisas, Deus está sempre articulando uma guerra. Deus está sempre articulando uma batalha, uma estratégia para chegar no objetivo. Então, ele é um Deus estrategista que traz esses ambientes de guerra e nós precisamos querer sair desse conforto de paternidade ou de ser um pertencente à nação que o meu rei, ou o meu presidente, ou o meu Deus me guarda e eu estou de boa aqui só para comprar meu carro novo e viver bem. Amém? Lançar palavras por meio das orações. Então, assim, o autor tem ensinado aqui também, lançar a palavra. Então, qual é a oração? Eu tô numa guerra aqui a respeito dessas varizes, por exemplo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para minha perna, eu coloco, de vez em quando minha esposa vem, do nada ela coloca a mão na minha perna, tá orando, tá profetizando, e eu estou guerreando, porque eu estou vendo o quê? Que na verdade, a olho nu está piorando, não está melhorando. Agora há pouco mesmo eu estava tomando banho e aumentou o tamanho. Aumentou. Tem mais varizes e as que já tinham, elas estão maiores. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para aquilo e falar, bom, eu preciso guerrear contra isso. O máximo que eu puder. Se eu não conseguir vencer isso em oração na guerra, eu vou ter que dar um jeito de passar por uma cirurgia. Sim. Porque eu estou vendo que isso aqui daqui a pouco vai me dar problema. Sim. Mais para frente vai me complicar, porque é um lugar esquisito, é estranho e tá ficando estranho mesmo, feio. Né? Então, você vai ter que olhar e falar assim, bom, tá piorando, mas eu vou continuar a minha guerra. Então, e aí eu vou lançar aqui que ele está falando, lance palavras.
O Senhor levou sobre si minhas dores e enfermidades, eu sou curado em Cristo Jesus. O Senhor já levou essa doença na cruz do Calvário. E você vai, então, profetizando a palavra sobre esse ambiente de miséria, de doença, de fracasso, de tudo que você estiver passando, até esse quadro ser mudado. Então, aqui está falando a importância de orar a palavra, usar como referência e base as escrituras. Então, às vezes, nós gastamos muito tempo, como que eu posso falar, para não ofender a nossa maneira de orar muitas vezes. Mas nós ficamos muito tempo não falando besteira, mas ficamos floreando muito. Ah, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, e o Senhor, e a tua igreja, e a tua casa, e ficamos naquele ambiente que parece que é, não, mas eu estou exaltando, meu Deus. Tá bom, irmã, mas agora avança um pouquinho e faça uma guerra, uma coisa mais baseada nas escrituras. Você já falou que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é tremendo? Glória a Deus, é preciso fazer isso. Entrou nesse ambiente de adoração. A irmã Geni, no gestual, ela já consegue passar a mensagem, irmã. A irmã Geni é bom para pregar para mudo e surdo. Então, o que acontece? Dentro dessa situação, nós vamos precisar sair um pouco desse ambiente. Ai, pastor, foi uma bênção. Fiquei 2 horas e meia na adoração, no quebrantamento. Glória a Deus. E aí, irmão, o que que aconteceu? O que que Deus construiu? O que que você falou? O que que ele tem? O que que você saiu de lá? Então, nós precisamos dar um próximo passo. Eu não estou falando para você parar de ser essa adoradora, essa pessoa quebrantada, que chora, que ora, mas que você ore, que você avance. Então, usar como referência a base das escrituras. Então, aproveita esse tempo seu. Você quer continuar chorando e coisando, mas abre a Bíblia e vai chorando e coisando e vai fazendo junto. Vai aqui, vai declarando junto à palavra, para que as escrituras realmente se tornem um caminho para você poder passar e você chegar onde tem que chegar. Amém? As promessas como motivadores de oração. Então, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que que nós vemos na palavra? Ah, nós vemos que Lázaro ressuscitou, nós vemos que Jesus curou uma multidão, nós vemos que Jesus expulsou aquele demônio, nós vemos que a vida financeira daquela mulher endividada foi mudada para sempre porque ela pagou a dívida ali com o azeite e o profeta falou para ela agora viver do resto, ele aposentou ela. Então, aquilo que o marido não fez, aquilo que o profeta ali falhou, morreu, deixou a mulher endividada, o profeta foi lá e Deus usou aquilo e falou assim: agora você vai pegar as vasilhas, não poucas, e vai derramar esse pouquinho de azeite, e aí você vai vender, vai pagar a sua dívida e vai beber do resto. Ou seja, Deus fez para ela porque ela também foi uma mulher ousada. Ela também usou a palavra. Ela chegou diante do profeta e disse: ó, o meu marido, eu não sei os problemas que ele tinha aí, que ele me deixou nessa situação. Mas eu tô para perder os meus filhos, para ser levado como escravo. E o meu marido morreu e me deixou endividada. E ele te servia, ele era teu aluno. Ele andava com o Senhor, ele era profeta também. E aí o profeta então pega, se vê responsável por aquela situação. O que nós temos que fazer? A Universal tem um ensinamento que se você distorcer ele, fica complicado. Mas se você aplicar do jeito que realmente eles estão falando, ou que pelo menos eu entendi, e eu creio que é a visão de alguns, ele fala assim: você tem que colocar Deus na parede. Aí você fala: meu Deus do céu, como que eu coloco Deus na parede? Isso não existe. Isso existe porque a palavra vai colocar Deus na parede e falar: Senhor, o Senhor prometeu isso aqui. A minha vida estava andando por esse ambiente e eu preciso que essas coisas mudem porque o Senhor prometeu. Porque eu sei que isso é meu direito, eu sei que Jesus conquistou isso para mim na cruz do Calvário. Então, isso é uma forma, não de colocar Deus na parede no sentido assim, não, agora você tem que fazer e pronto, mas de fazer com que ele perceba que você creu naquilo. Pôr Deus na parede para mim é falar assim: o meu filho creu naquilo que eu falei. Ele acreditou que eu sou capaz de fazer o que está escrito. Ele acreditou que eu sou capaz de cumprir a promessa que eu já liberei sobre ele. Então, nós vamos lá colocar, entre aspas, né, Deus na parede, para tomarmos cuidado com isso, porque assim, a resposta virá. Então, é exatamente isso aqui que está falando, uma promessa como é uma coisa que vai motivar a oração. Então, aquela mulher foi, o profeta então falou para ela: você vai fazer isso, aquilo, e ele fez o quê? Aquilo que o marido tinha que ter feito para ela e não fez, morreu e deixou ela endividada,
O profeta, então, trouxe um ambiente espiritual que fez com que ela pagasse a dívida e vivesse do resto. Então, em nome de Jesus, tem uma saída para nós em Deus. Amém? Não sabem orar, desmotivados, autoridade através das orações da palavra. Liberar a vontade de Deus sobre a terra. Então, a palavra de Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai liberar essa vontade de Deus sobre a terra. Qual a vontade de Deus sobre a terra agora neste governo que nós estamos, em tudo que nós estamos escutando? Nós entramos num ambiente perigosíssimo espiritual. O que o nosso governante fez, o mundo espiritual que ele mexeu, nós sabemos que é complicado, porque Israel é Israel. Então, o que nós vamos fazer agora? Que realidade nós vamos trazer para reverter isso no mundo espiritual? Nós vamos fazer alguma coisa? Temos alguma coisa para fazer? Podemos entrar na presença de Deus? Então, nós vamos ter que ver, dentro de cada situação que nós estamos inseridos, como que eu trago o mundo espiritual? Como que eu trago a palavra de Deus para mudar essa situação? Para eu poder liberar a vontade de Deus sobre a terra. Estudar a palavra é conhecer o coração de Deus. Então, eu me lembro uma vez que a mulher do Aurélio Buarque de Holanda, que escreveu o dicionário Aurélio, ela falou assim: quanto mais eclético, mais vasto o conhecimento que você tem das palavras, mais você vai saber se comunicar, mais você vai ter como falar, porque você tem um campo maior de atuação, você conhece mais as palavras. Às vezes a gente vê a pessoa, ela quer falar alguma coisa, mas ela não tem a palavra para falar. Às vezes a gente quer se expressar, mas nos faltam as palavras. Então, aqui, o que está falando? Estude a palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais argumento você vai ter. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai poder apresentar, mas a palavra não volta vazia. Então você vai poder apresentar as tuas queixas, as tuas guerras, os teus quebrantamentos, as tuas orações através da palavra. Mas isso você tem que conhecer. Eu congreguei muito tempo numa igreja, 7 anos na verdade numa igreja, onde o ensinamento que a gente tinha, muito ensinamento, e falava assim: quando for preciso, o Espírito Santo vai subir aquela palavra. E eu tenho visto isso se cumprir, coisas que na verdade, parece que eu nem sabia daquele versículo. Parece que eu nem conhecia aquela palavra, mas de repente eu me vejo numa situação, preciso fazer alguma coisa, aquele negócio sobe. Por quê? Porque foi armazenado. Porque eu ouvi, porque eu li, porque eu me expus ao ensinamento. Então aquilo ficou arquivado. Eu nem sei que estava lá, conscientemente, mas quando eu precisei, aquilo veio, como uma palavra. Esses dias eu mandei para uma irmã um WhatsApp, falei para ela assim, não sei o que, não sei o que, por obséquio. Ela deu risada assim, obséquio. Fazia não sei quantos anos que eu não ouvia essa palavra. Essa palavra eu ouvia quando eu era criança. Na minha casa, os meus pais falavam obséquio. Então, é uma palavra que eu ouvi e ficou na minha mente. Naquele momento, às vezes eu coloco essa palavra. Então, você vai ter que ter aí um conhecimento mais aprofundado, um leque de opção maior dentro daquilo que é a palavra, porque na situação que se apresentar, você fica sem argumento. Se você não conhece a palavra, como que você vai orar? Como que você vai argumentar? É como um advogado na lei. Por que a gente vê advogados revertendo quadros quase que impossíveis? Porque ele conhece tanto a lei e a lei de repente dá uma brecha para ele. Ele conhece tantos argumentos que às vezes nós assistimos, né? Quando eu assistia filme, eu gostava desses filmes. Que os advogados ficam ali, sempre tem o advogado que é o mocinho, que ele vai ser o melhor e aqueles argumentos que ele desmonta tudo, que assusta o juiz, assusta a júri, assusta todo mundo, e ele reverte o quadro. Porque ele tem argumento, porque ele conhece a lei. Então, dentro desse ambiente, nós precisamos surpreender o adversário, nós precisamos ter argumento. Falar, não, mas está escrito, o que Deus me prometeu, o que Deus me falou, é isso daqui. E aí nós vamos poder avançar. Amém? A palavra de Deus é a vontade dele. Então nós temos que entender que Deus, ele não é como a gente, que muitas vezes falamos muitas coisas, que depois a gente se volta para trás, não é mais aquilo, não. Deus não. Deus é sempre daquele jeito. O que ele falou é a vontade dele, do começo até o fim. Então nós podemos confiar naquilo. Não é aquela coisa labânica que você fala assim: ah, é tanto teu salário, amanhã já é outra coisa. Não, Deus não tem, graças a Deus, ele não tem esse tipo de manifestação. Isso é coisa de Satanás. Deus, ele tem uma linha de raciocínio do começo ao fim na mesma coisa. Se ele falou que é B, é B.
Ah, mas agora virou. É B. Ah, mas é B. Para ele vai ser B e acabou. Mas está moderno. Isso aí ele falou em não sei quando, há 6.000 anos atrás. Agora é B. Não mudou de ideia. Amém? Orar a palavra perfeita e completamente da vontade de Deus. Armadilha da nossa própria. Palavras são usadas para conduzir nossos pensamentos, que são paz e prosperidade. A boca e o coração estão unidos. Isso aqui é muito importante. A boca e o coração unidos na palavra. Porque às vezes também nós gastamos um tempo enorme falando até versículo, citando a palavra, mas com o nosso coração tão distante daquilo. Então é um sim, não. A gente fala daquilo, as pessoas ouvem e de repente acha até bonito, mas que é uma palavra, uma pregação que tem a respeito que está no canal, que chama Não Adianta Nada Orar. Em que sentido não adianta nada orar? Porque eu dei de exemplo que nós, numa determinada igreja, nós fazíamos reuniões, aquele monte de pastor, obreiros ali e tudo, e as orações geralmente na abertura da reunião eram orações maravilhosas. Pai, em nome de Jesus, colocamos esta reunião nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo guie em todos os assuntos, que nós falemos somente o que for da tua parte. Tarará. Fica bonito. A boca falando, coisa mais linda do mundo. Mas no coração já estava cada um com a sua arma pronta para atacar o outro. Então era o pastor atacando o diácono atacando o evangelista atacando o pastor de volta, e virava aquela bagunça. Então não adianta nada orar por se você já sabe o que você vai fazer. Não adianta nada orar se você está pedindo para o Espírito Santo guiar a tua vida, mas você já sabe o que você vai fazer. Então você tem um problema para resolver com o teu marido hoje à noite. Aí você fica o dia inteiro, Senhor, me guia, que o Senhor possa falar através de mim. Eu não quero falar palavras que machuquem ou desanimem meu marido, mas eu preciso falar a verdade, porque ele me feriu aqui e lá, tá. Aí à noite, quando ele chega, você pega aquilo que está no teu coração, que você não deixou Deus tocar para transformar, e a boca fala que o coração transborda, e você vai, porque você está cheio de nudez do teu marido no teu coração, e você vai ferir ele. Porque ao invés de você cobrir a nudez dele, você vai atacá-lo com a nudez que você tem. Não porque você falhou aqui, porque você errou lá, porque lá você não me amou, porque ali você não me guardou, porque lá você fez assim com os nossos filhos. E você orou o dia inteiro, não adiantou nada orar, porque você orou com a boca, mas o teu coração estava pronto para fazer o que você queria. O teu coração estava pronto para destilar o fel, a amargura das tuas feridas. Então quem falou através de você depois? A ferida. Quem falou através de você depois? A amargura, o sofrimento, a dor. Ah, pastor, mas eu orei tanto para o Espírito Santo guiar a minha conversa, mas não adiantou nada, porque foi só uma boca falando. Não tinha vida naquilo, não tinha espírito naquilo, não tinha essência naquilo. Então a reunião virava um ataque, essa conversa hoje à noite, em nome de Jesus, se você for ter, você tem o dia inteiro para reverter isso, porque nós temos aprendido que é possível nós mudarmos aquilo que nós vamos falar. Converse com você primeiro. Você tem o dia inteiro hoje, ó, são 8 horas da manhã. Você vai conversar com seu marido 8 horas da noite. Você tem 12 horas para falar como se ele estivesse aí. E você vai percebendo o que o seu coração está falando. E aquilo que você percebe que não vai adiantar nada, que vai trazer só mais contenda, só mais discussão, desânimo, um ambiente de abatimento, onde você vai mexer com a vida dele ali num ambiente que você acha que você sabe que não vai mudar nada, muda isso. Muda o seu coração. Para você ter condição da tua boca falar aquilo que é a verdade, mas uma fonte genuína e limpa, através da palavra e através do poder de Deus. Se você tiver a fim realmente de acertar as coisas. Agora, se você quiser bagunçar tudo, aí você fica com essa oração, e eu fico com essa oração de boca mentirosa, e à noite a gente faz o que a gente quiser e machuca os outros aí. Aí vai ser uma questão de decisão. Amém? A palavra de Deus em nosso coração virá pela boca. Alegria de nossas orações e também em respondê-las, orar sem cessar. Os fiéis têm desafios semelhantes em todas as ações, invocar o nome do Senhor. O Senhor é nosso ajudador e responderá às nossas orações, prender e libertar. Aqui ele está falando lá no livro a respeito do poder de prender e de libertar através da palavra. A palavra ela vai ser liberada e ela pode prender aquilo que o céu já prendeu. E ela pode libertar aquilo que o céu já libertou. Então não adianta nós inventarmos moda.
Pastor, eu vou fazer agora já entendi. Então a minha palavra ela pode prender e libertar. Espera aí que eu vou fazer um, um teatro aqui. Eu vou escrever uma peça teatral, não vai adiantar nada. Não está em você esse poder, está na palavra. A palavra pode prender e a palavra pode libertar. Sim, Aquilo que é de realidade no céu, você vai puxar para a terra, sim, para prender ou para libertar. Orando a palavra, confessando a palavra e estando com o teu coração alinhado com a tua boca. Esse é o caminho para a gente poder. Eu fiz coração e boca, né? Mas é coração e boca alinhado. E aí você vai poder fazer as coisas acontecerem. sim, Amém? É, então, chaves são autoridades para trancar e soltar. Então, dentro dessa situação, Deus vai nos dando realmente chaves. Qual é a chave? A palavra, o entendimento que nós temos da parte do Senhor, da palavra. Porque nós temos tomado muito cuidado, e o apóstolo tem ensinado, ó, cuidado para que algo pessoal não vire uma doutrina e você comece, então, a querer impor aquilo às pessoas, coisa que não está construída no coração das pessoas e que não dá para ser assim. Nós temos que tomar mais cuidado. Porque, de repente, Deus deu uma direção de alguma coisa para a tua vida. Como aquilo lá é muito importante para você e realmente Deus falou com você, você que é um líder, você quer implantar para a igreja inteira. Agora aqui nós vamos andar assim. Mas Deus não falou isso para a igreja inteira, Deus falou isso para você. É a sua forma de fazer as coisas, é assim que Deus vai trabalhar na tua vida. Então, muito cuidado para você não impor aos seus liderados algo que Deus não falou com eles, falou só com você. Deus deu esse entendimento para a tua vida, não deu esse entendimento para a igreja. Agora, se você acha importante que aquilo seja feito na igreja, se você acha importante que aquilo é um estilo de vida espiritual que vai trazer bons frutos, comece a orar para que o Senhor produza no coração das pessoas um ambiente propício para que elas comecem a entender que as coisas elas podem andar por aquele caminho. Aí você vai gerar aquilo, mas não impor. Não no autoritarismo, você fala assim, não, agora vai ser assim e acabou. Então, tomar muito cuidado com isso. Amém? Há uma vida abundante. Então, através da palavra, há uma vida abundante para nós. Então, nós temos falado que nós precisamos romper com o modo de sobrevivência. Por quê? Porque, na verdade, o crente, infelizmente, tem vivido demasiadamente no ambiente de sobrevivência. Você conversa com as pessoas, elas estão entubadas, elas estão paralisadas muitas vezes, dentro de um ambiente de sobrevivência. Ela respira com a ajuda de aparelhos, a situação financeira dela tá sobrevivendo com a ajuda de aparelho, o seu corpo físico, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, a sua família, tá tudo entubado, tá tudo na UTI, tá tudo na beira da morte. E estamos respirando agoniados assim, graças a Deus, pastor, estamos sobrevivendo. Não. Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado até aqui, nós precisamos ter vida e vida com abundância. Não é para você sobreviver, é para você viver. É para termos paz durante a guerra, é para nós sairmos dessa situação de tanto sofrimento, de tanto abatimento, de tanta coisa. Então nós temos que tomar cuidado, porque o adversário, ele muitas vezes meticuloso naquilo que ele quer fazer, ele vem por um caminho tão simples, parece, mas vai nos levar para um lugar de uma prisão tremenda. Esses dias uma pessoa me procurou que o ex-marido queria que ela fizesse algo para fazer, e eu estava analisando assim, em primeiro modo, porque assim, é uma estratégiazinha do adversário para levar a pessoa para um vínculo, sim, para levar a pessoa para um ambiente onde começa a ter alguma coisa tá vinculada comigo. Então nós precisamos entender porque o adversário ele vem por um caminho muito sutil. Ele vem por um caminho que parece que não, isso aqui não vai ter nada a ver. Só emprestei meu cartão, só emprestei isso, só fiz aquilo, só uma assinatura. Mas isso começa a criar vínculos. E o adversário ele usa esses vínculos espirituais para avançar depois. sim. Amém? Estamos assentados em Cristo, com Cristo acima das malignidades. Então, nós precisamos entender isso, que Cristo ele vai nos levar através da palavra, justamente um ambiente onde nós estamos acima dessas manifestações malignas. Podemos, então, esmagar serpentes e escorpiões. Essas orações são para os que odeiam as obras das trevas. O temor ao Senhor é odiar o mal. Orações da palavra são demolidores de fortaleza. Então, aqui nós vamos entender que ele está ensinando, nós temos também esse entendimento que a oração, dentro da palavra, ela vai bater em fundamento.
ela vai bater em fortaleza, ela vai bater em cadeias, em prisões, onde ela vai remover aquilo e vai proporcionar um ambiente de libertação. Nós vamos sair daqueles ambientes, porque a palavra demoliu aquele tipo de fortaleza. Satanás foi derrotado pela cruz e também seus comandados foram expostos. Há recompensas para nós. Davi e suas vitórias e conquistas. Então vai falar aqui, vai citar bastante a parte de Davi, justamente citando a palavra. Davi ele sabia se apropriar da misericórdia de Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus, e ele também sabia decretar o juízo contra os adversários, porque ele sabia quem eram os adversários e o que Deus tinha na palavra de promessa para executar juízo contra os adversários. Então é importante que nós executemos juízos contra os adversários. Sempre orou para derrotar seus inimigos. Então, assim, você vai sempre entrando nessa batalha aí. A armadura de Deus derrotam as trevas. O propósito da oração é fazer que toda a glória do Senhor cubram o mar. E a oração é como a gasolina para o fogo. Então, a oração ela vai ser o que vai inflamar, o que vai dar combustão, o que vai trazer vida aí para a nossa vida, assim como a gasolina traz para o fogo. Amém? Agora nós vamos para o livro, capítulo Página 5, nós vamos até a 15, em nome de Jesus. 8 e 11. Glória a Deus. Amém? Repete comigo, por obséquio. Toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará. Toda ferramenta preparada para mim, contra mim, não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. eu a condenarei. Sou estabelecido em justiça Sou estabelecido em justiça e estou longe da opressão. e estou longe da opressão. As armas da minha milícia não são carnais, Milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus mas sim poderosas em Deus, para a destruição das para a fortalezas. destruição das fortalezas. Tomo o escudo da fé, Tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. todos os dardos inflamados do maligno. Tomo a espada do Espírito, Tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e a uso contra o e inimigo. a uso contra o inimigo. Fui resgatado da maldição da lei, Fui resgatado da maldição da lei, fui resgatado da miséria, fui resgatado da miséria, fui resgatado da doença, fui resgatado da doença, fui resgatado da morte espiritual. resgatado da morte espiritual. Eu a tudo supero, Eu a tudo supero, porque maior é o que está em mim porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. do que o que está no mundo. Estou firme, Estou firme, tendo cingido meu lombo com a verdade, tendo cingido meu lombo com a e verdade, vestido a couraça da justiça, vestido a couraça da justiça e calçado os e pés calçado os pés na preparação na preparação do do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. Tomo o escudo da fé Tomo o escudo da fé, e o capacete da o salvação. capacete da salvação, E uso a espada do e Espírito, uso a espada do que é Espírito, a palavra de Deus. que é a palavra de Deus, Fui livrado do poder das trevas livrado do poder das e trevas transportado para o reino do Filho de Deus. e transportado para o reino do Filho de Deus. Piso em serpentes e escorpiões, Piso em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e em toda a força do inimigo. e nada me fará dano algum. Nada me fará dano alguma. Não tenho o espírito de temor, Não tenho o espírito de temor, mas de fortaleza, mas de fortaleza e de amor, e de amor e de moderação. e de moderação. Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. espirituais em Cristo Jesus. Fui curado pelas feridas de Jesus. Fui curado pelas feridas de Jesus. Minha mão Mão será sobre o pescoço dos meus será inimigos. sobre o pescoço dos meus inimigos. Tu ungiste a minha cabeça com óleo, Tu ungiste a minha cabeça com óleo. meu cálice O meu transborda. cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Sou ungido para louvar, Sou ungido para louvar, ensinar, ensinar, curar e expulsar o mal. expulsar o mal. Recebo a abundância da graça Recebo a abundância da e graça do dom da e justiça. o dom da justiça. E reino em vida por um só, E reino de vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tenho vida Eu tenho e vida vida e abundante. vida abundante. Ando na luz, E ando na luz, pois Jesus Cristo na luz está. pois Jesus Cristo na luz está. E seu sangue E em seu sangue
me purifica me de purifica todo pecado. de todo pecado. Sou feito justiça de Deus em Cristo. Sou feito justiça de Deus em Cristo. Sou a cabeça e não a cauda. Sou a cabeça e não a cauda. Determinarei algum negócio Determinarei algum e negócio ele me será e firme. ele me será firme. Cresço com Deus e com o homem. Cresço com Deus e com os homens. Grande riqueza há em minha casa, Riqueza há em minha e a casa. minha justiça dura para E a sempre. minha justiça dura para sempre. Serei satisfeito com vida longa. Eu serei satisfeito com vida longa. Deus me mostrará a sua E salvação. Deus mostrará a sua salvação. Habitarei no esconderijo do Altíssimo Habitarei no esconderijo do Altíssimo. e à sombra do E Onipotente à sombra do Onipotente descansarei. descansarei. Nenhum mal me sucederá, Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. nem praga alguma chegará à minha tenda. Meus filhos serão ensinados do Senhor, Meus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz deles e a paz deles será abundante. será abundante. Aleluia. Serei corroborado com poder pelo teu espírito do homem interior. Serei corroborado pelo poder do teu espírito no homem interior. Estou arraigado e fundado no amor. Estou arraigado e fundado no amor. Abençoo meus inimigos Eu abençoo os meus inimigos e faço bem aos e maus. faço bem aos maus. Agora é orações por bênção e benevolência. Senhor, Senhor, abençoa-me e guarda-me. abençoa-me e guarda-me. Faz resplandecer teu rosto sobre mim. Faz resplandecer teu rosto sobre mim Tem misericórdia de e mim. tem misericórdia de mim. Senhor, Senhor, sobre mim levanta teu rosto. sobre mim levanta o teu rosto. Me dá a paz. A paz. Faz-me como Efraim Faz-me como e Efraim Manassés. e Manassés. Que eu me farte de benevolência Eu me parte de e benevolência me encha de tua bênção. e me encha da tua bênção. Senhor, Senhor, impõe tua bênção em minha vida. impõe tua bênção em minha vida. Dá-me revelação Dá-me revelação e que eu seja e abençoado. que eu seja abençoado. Sou a semente de Abraão por Jesus Cristo Sou a semente de Abraão por Jesus Cristo e recebo a bênção de Abraão. e recebo a bênção de Abraão. Senhor, Senhor, na bênção, na me bênção, abençoa. me abençoa. E na multiplicação, E na multiplicação, multiplica-me como as estrelas do céu multiplica-me como as estrelas do e céu como a areia do mar. e como a areia do mar. Que tuas chuvas de bênção Que tua chuva de bênção desçam sobre minha vida. desça sobre a minha vida. Converte cada maldição de meu caminho em bênção. Converte cada maldição do meu caminho em Que bênção. tua bênção faça de mim um homem rico. Que tua bênção faça de mim um homem rico. Que todas as nações me chamem de abençoado. Todas as nações me chamam de abençoado. Que todas as gerações me chamem de abençoado. E todas as gerações me chamem de abençoado. Sou um filho do bendito. Sou um filho do bendito. Vivo no reino dos benditos. Reino dos benditos. Meus pecados são perdoados São perdoados. e sou abençoado. E sou abençoado. Senhor, Senhor, de dia em dia, de dia em tu dia, me carregas em benefícios. tu me carregas em benefícios. Sou escolhido por Deus Sou escolhido por e Deus sou e abençoado. sou abençoado. Minha semente é abençoada, Minha semente é abençoada. que eu herde a terra. Eu terra. Sou parte de uma nação sagrada Sou parte de uma nação e sagrada. sou abençoado. E sou abençoado. Senhor, Senhor, abençoa meu último estado abençoa meu último estado mais do que o primeiro. do que o primeiro. Senhor, que tua presença abençoe minha vida. Que tua presença, Senhor, abençoe a minha vida. Bebo no cálice da bênção. Bebo no cálice da bênção. Senhor, me Senhor, abençoe e faz resplandecer teu rosto sobre mim, me abençoe e faz resplandecer o teu rosto sobre mim, para que eu conheça na terra para que eu conheça na terra o teu caminho o teu caminho e para que tua salvação e para que tua salvação governe todas as nações. governe todas as nações. Que minha terra dê frutos Minha terra de e frutos todas as extremidades da terra temerão a ti. e todas as extremidades da terra temerão a ti. Conheço tua benevolência, Conheço a tua benevolência. por isso meus inimigos não triunfam em mim. Por isso os meus inimigos não triunfam em mim. Senhor, favorece minha terra. Senhor, favorece a minha terra. Senhor, concede vida e misericórdia. Senhor, concede vida e misericórdia. Em tua benevolência, Senhor, Em tua benevolência, Senhor, faz minha montanha permanecer forte. montanha permanecer forte. Senhor, rogo por tua bondade, Senhor, rogo por tua bondade. que teu auxílio exalte minha força. Que teu auxílio exalte a minha força. Senhor, esse é meu tempo determinado para a piedade. Senhor, esse é o meu tempo determinado para a piedade. Lembra de mim, ó Senhor, Lembra de mim, Senhor, com a bondade que tu trazes a teus filhos, com a bondade que tu trazes a teus filhos. e visita-me com a salvação. E visita-me com a salvação. Senhor, Senhor, rogo o teu auxílio com todo o meu coração. rogo o teu auxílio com todo o meu coração. Que tua benevolência E tua benevolência seja em minha vida. esteja
em minha vida, como a nuvem da chuva serôdia. como a nuvem da chuva serôdia. Que a tua beleza esteja em minha vida, Que a tua beleza esteja em minha que eu vida, seja que favorecido. eu seja favorecida. Sou muito agraciado, Estou muito agraciada, Senhor, que Senhor, eu receba teu extraordinário que auxílio. eu receba o teu extraordinário auxílio. Orações por revelação. Amém. Tu és um Deus que revela segredos. Tu és um Deus que revela segredos. Senhor, revela teus segredos a mim. Revela os teus segredos a mim. Revela a mim os segredos de tudo que está escondido. Revela os teus segredos de tudo que está escondido. Que eu entendo que é mantido em segredo. Eu entendo o que é mantido em segredo. Que eu entendo que é mantido em segredo. Entenda o que é mantido em segredo Desde a fundação do mundo. desde a fundação do Que mundo. os selos E os selos sejam rompidos da sejam tua palavra. rompidos da tua palavra. Que eu entenda e tenha a revelação de tua vontade. Entenda e tenha a revelação da tua vontade. Teu propósito para a minha E vida. teu propósito para a minha vida. Dá-me o espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. E que os olhos de meu E entendimento que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos. sejam esclarecidos. Que eu entenda as coisas do céu. Que eu entenda as coisas do céu. Abre meus olhos Abre os meus olhos para que eu veja para que eu veja as maravilhas da tua palavra. as maravilhas da tua palavra. Que eu conheça e Que entenda eu conheça e os entenda mistérios do reino. os mistérios do reino. Que eu fale com os outros pela revelação. Que eu fale com os outros pela revelação. Revela teus segredos a teus servos, Teus segredos a teus os servos, profetas. profetas. Que as coisas escondidas Que as coisas escondidas sejam manifestadas. sejam manifestadas. Esconde tuas verdades do sábio Esconde as tuas verdades dos e sábios do prudente e do e prudente revela-as aos pequeninos. e revele aos pequeninos. Que o teu braço seja revelado em minha vida. Que o teu braço seja revelado em minha vida. Revela as coisas que pertencem a mim. Revela as coisas que pertencem a mim. Que tua palavra seja revelada a mim. Que a tua palavra seja revelada a mim. Que tua glória seja revelada em minha vida. Que a tua glória seja revelada em minha vida. Que a tua justiça seja revelada em minha Que a vida. tua justiça seja revelada em minha Que eu vida. receba visões Receba e visões, revelações do Senhor. revelações do Senhor. Que eu receba revelações em abundância. Que eu receba revelações em Que abundância. eu seja um bom ministro Que eu seja um bom ministro de tuas de revelações. tuas revelações. Que eu fale sobre o ministério de Cristo. Que eu falo sobre o ministério de Cristo. Que eu receba e entenda a tua sabedoria oculta. Que eu entenda e receba a tua sabedoria. Não escondas teus mandamentos de mim. Não esconda os teus mandamentos de mim. Que eu fale a sabedoria de Deus em mistério. Que eu fale a sabedoria de Deus em Que eu mistérios. conheça o ministério do Que Evangelho. eu conheça o ministério do Evangelho. Faz-me conhecer o mistério de tua vontade. Faz-me conhecer o mistério da tua vontade. Declara teus inimigos na harpa. Declara teus enigmas na harpa. Declara os seus enigmas na harpa. Que eu entenda tuas parábolas, Que eu entenda as tuas parábolas. as palavras da sabedoria As palavras da sabedoria. e teus enigmas. E os teus enigmas. Senhor, Senhor, acende minha candeeira acende a minha candeeira e ilumina minhas trevas. das minhas trevas. Torna as trevas em luz perante mim. Torna as trevas em luz perante mim. Dá-me os tesouros escondidos Os tesouros escondidos. e as riquezas encobertas. Sem qualquer. Que tua vela resplandeça em minha Que cabeça. tua vela resplandeça em minha cabeça. Meu espírito é a vela do Senhor, Meu espírito é a vela do Senhor, que esquadrinha que esquadrinha todas as partes do ventre. todas as partes do ventre. Que eu entenda Que eu entenda teus pensamentos mais os profundos. teus pensamentos mais profundos. Que meus olhos sejam iluminados com tua palavra. Meus olhos sejam iluminados com a tua palavra. Meus olhos são abençoados para ver. Os meus olhos são abençoados para Que ver. todas as escamas sejam removidas de meus Que olhos. todas as escamas sejam removidas dos meus olhos. Que eu compreenda Que eu com compreenda todos os santos com todos os santos qual é a largura, qual é a o largura, comprimento o comprimento e a altura e a altura e a profundidade do teu amor. e a profundidade do teu amor. Que o meu coração Que o meu me coração ensine na noite. me ensine na noite Que eu desperte e que eu desperte com revelação. com revelação. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Queremos, ó Pai amado, apresentar todas essas declarações diante do Senhor, para que verdadeiramente, ó Pai amado, nós possamos andar de acordo com aquilo que está no reino, de acordo com aquilo que está no céu, Pai. Temos coisas para resolver na terra que são naturais, mas só resolveremos de forma espiritual. Em nome de Jesus, nos ajuda a sair desses ambientes onde nós insistimos em aplicar coisas naturais em problemas espirituais e não sairemos do lugar. Estamos encalhados, patinando no mesmo lugar, porque não estamos aplicando as coisas espirituais. Sim, Pai. E os problemas são espirituais.
e nos desvencilhemos de armas naturais, de argumentos naturais, de rudimentos dessa terra, Sim, Pai. e nos envolvamos com a revelação, com o mistério e com o ministério do Senhor, Sim, para que avancemos, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos cobre com o teu sangue sim, e nos ajuda, Pai amado, a cada vez mais depender do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai amado, a nos entregar a ti de verdade e que a nossa boca possa declarar o que o nosso coração creu, que sim, não sejamos mentirosos, não sejamos hipócritas, não entremos em ambientes onde realmente não conquistamos por dentro, Pai. sim, Pai. Que não queiramos ser alguma coisa, que não queiramos realmente nos manifestar em algum ambiente onde não temos aquilo de realidade construída dentro de nós. Nos tira dessas mentiras, desses enganos e nos estabelece, Pai, naquilo que é da parte do Senhor Em para nome de nós. Jesus. Em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue, Sim, meu Deus. nos dá um dia de vitória, Sim, Pai. de entendimento, de graça, de dependência. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Shalom, shalom.